vídeo você vai conhecer um pouco sobre a mitologia nórdica e saber quem foi o deus nórdico da arte. Se você acha que Thor, Loki e Odin são só personagens da Marvel, esse vídeo é pra você. E se você não acha, mas é amante de arte, teatro e cultura, vem com a gente que esse vídeo também é pra você. Fala galera, tá começando mais um Zona de Conforto, onde a intenção é sair dela. Esse vídeo foi uma sugestão no nosso Instagram da Thaís Santos 61. Muito obrigado, Thaís! E você também pode sugerir os temas aqui nos comentários. A gente tá sempre lendo e respondendo. E já se inscreveu no canal e ativou o sininho pra não perder os próximos vídeos? Porque aqui a arte pau é total. Galera, partiu o conteúdo. Mas antes da gente contar quem foi o deus nórdico da arte, a gente tem que falar um pouquinho sobre a mitologia nórdica. A mitologia nórdica, também chamada de mitologia germânica, viking ou escandinava, é o conjunto de lendas e crenças dos povos escandinavos antigos, que habitaram ali a região da península da Escandinávia. As lendas nórdicas eram passadas de geração em geração e elas ajudavam a explicar a origem da humanidade, fenômenos da natureza, a vida após a morte e etc. Mas com o cristianismo tomando os países nórdicos, as antigas religiões e mitologias foram sendo substituídas e esquecidas. E foi nessa época, durante e após o processo de cristianização da região, que a maioria das fontes escritas sobre mitologia nórdica foi redigida. Como, por exemplo, as Edas, duas coletâneas distintas de textos do século XIII encontradas na Islândia. Muitos mitos foram perdidos por causa da propagação do cristianismo, e a gente só tem acesso a alguns deles. E em alguns deles, os deuses nórdicos eram reis e heróis antigos de grande prestígio popular, para que as suas histórias pudessem ser contadas nas civilizações cristãs. Muitas histórias e poemas fazem referências a mitos que nem existem mais, foram perdidos com o passar do tempo. É como se as únicas histórias conhecidas de deuses e semideuses da Grécia e Roma Antiga fossem as de Teseu e Hércules. Explicado isso, vamos lá. Os deuses nórdicos, eles eram divididos em dois grupos. Os Aesir, que eram os guerreiros natos e que viviam em Asgard, e os Vanir, que eram os deuses da natureza e viviam em Vanaheim. Para a cultura nórdica, o universo era dividido em 9 mundos. Todas essas divisões eram unidas pela Yggdrasil. Ui, que delícia! Não. É Yggdrasil, a árvore do mundo. Na mitologia nórdica existem vários deuses, mas aqui a gente só vai falar de 3. Odin, Loki e o deus nórdico da arte que já você vai conhecer. Odin, o pai de todos. Odin tem vários nomes: Senhor dos Aesir, Pai de Todos, Terceiro, Filho de Bó e vários outros. Ele tem esse monte de nome porque ele é cultuado em vários países. Ele é o mais poderoso e o mais velho dos deuses e abdicou de um de seus olhos em troca de poder e sabedoria. Odin tem 2 corvos que viajam o mundo todo trazendo todo o conhecimento das coisas e notícias. E em troca de poder e sabedoria absoluta, ele sacrificou-se, se enforcando na árvore do mundo, a Yggdrasil. Loki, o deus da trapaça. A pegadinha do malandro! Diferente da Marvel, na mitologia nórdica, Loki não é irmão adotivo do Thor, mas sim irmão adotivo do Odin. Sério, mano? No livro Mitologia Nórdica de Neil Gaiman, Loki, o deus da trapaça, em um capítulo chamado Os Últimos Dias de Loki, relembra a Odin sobre seu pacto de sangue. Você não jurou na época, ó grande Odin, que só beberia uma mesa de banquete se Loki, seu irmão de juramento, bebesse com você? E é por esse juramento que Loki, que é filho de um gigante, virá um deus e vive em Asgard. Eu sou um deus, criatura ridícula! Pra dar um resumex, na mitologia nórdica, ao invés de irmão adotivo, ele é amigo de Thor e também seu pior inimigo. Embora os quadrinhos da Marvel nos tenham apresentado um Loki maligno e perverso, na mitologia nórdica não é bem assim. De fato, ele é um traiçoeiro, ele insulta e faz trollagem com as pessoas de Asgard. Porém, ele também ajuda a resolver problemas, que normalmente ele mesmo causou. O Loki pode assumir a forma de outra pessoa ou animal, mas a sua arma é a sua mente. Ele é mais inteligente, sutil e traiçoeiro do que qualquer outro deus. Nem Odin é tão astuto. Agora que você já tem uma noçãozinha básica sobre a mitologia nórdica, isso vai fazer toda a diferença para você compreender melhor a história do deus nórdico da arte, que é... Brage! Fui querer ser artista, virei deus. Filho de Odin e da gigante Gunnlod, Brage é conhecido como deus nórdico da música, da arte e da poesia, além de ser protetor dos trovadores.
Trovadores são artistas que se apresentam com poesias ou canções de sua própria autoria, acompanhados de instrumentos musicais. O nome Bragi significa poeta e vem da palavra bragir, que significa poesia. Os vikings chamavam seus poetas de Bragmen, homem poeta, ou de Bragawoman, mulher poeta. E ao contrário da grande maioria dos outros deuses nórdicos, ele era um deus tranquilo, ele era um artista. Ele não era a favor de conflitos e não gostava de guerras. E por ele ser paz e amor, ele representava a cultura do povo nórdico, que por sinal é muito rica e muito especial. Feitos! Diz a mitologia nórdica de que Odin talhou, martelou runas na ângula de Brage para que ele inspirasse os demais seres humanos a produzir poesia e outras artes. Antigamente era muito comum que em funerais de reis ou chefes guerreiros, brindes e juramentos solenes fossem feitos sobre uma taça de bebida ou um chifre. E aí passava na mão de todo mundo que estava presente naquela reunião e todo mundo bebia da mesma taça. Era mais ou menos assim. A taça de Brage era conhecida como Bragarful e Bragarmal era como ele se referia ao dom poético que ele dava aos seus admiradores. O principal hobby de Brage era tocar harpa enquanto declarava poesias para sua esposa Iduna, que é a deusa do elixir da eternidade. Brage era responsável por recitar poemas que enalteciam os guerreiros de tropas de elite, de reis e outras pessoas socialmente favorecidas. Runas e a escrita. Como a gente falou antes, toda a mitologia nórdica era contada de forma oral. E por isso nós podemos entender a importância do deus Brage, pois sem ele, a disseminação da mitologia nórdica não aconteceria. Ele era responsável por fazer a narração dessas histórias. Loki. Existe uma saga chamada Loucacena, em que Loki transformou sua aparência para invadir um banquete dos deuses. O maluco é brabo. Lá, obviamente, ele fez muita merda e acusou todo mundo presente com calúnias e verdades dolorosas. Brage, por exemplo, foi acusado de ser um deus afeminado. E ao defender o marido, a deusa Iduna se fudeu. Foi acusada de adultério. Depois desse episódio, Brage e Iduna se divorciaram. O Loki chutou um balde. Era viking. Durante a Era Viking, existiam diversos poetas chamados Brage. Porém, Brage Bodasson foi um grande artista que se destacou. Ele serviu vários reis, incluindo Ragnar Lodbrok, o mesmo Ragnar que serviu de inspiração para a série Vikings. Brage foi reconhecido como o primeiro poeta escaldo. O escaldo era a denominação dada a um poeta ou a um contador de histórias nórdico. E os seus versos sobreviveram na memória da cultura nórdica. O poeta de Valhalla. Originalmente, Brage era o poeta histórico do século IX. Seus poemas tão maravilhosos e comoventes fizeram com que todos acreditassem que após a sua morte, Odin o nomearia como poeta de Valhalla. Valhalla, Salão de Odin, onde os mortos que morreram bravamente em batalha festejam. Os registros sobre o Brage levaram essa ideia toda um passo adiante, registrando ele na história da mitologia nórdica como o deus da poesia e da arte. E várias histórias foram criadas em cima dos seus feitos artísticos. Como não há indícios de cultos dedicados a Brage, supõe-se que ele tenha sido um personagem histórico famoso. Elevado posteriormente à condição divina, já que ele se casou com a suposta deusa Iduna. Em outras palavras, o cara era um artista tão incrível, mas tão incrível, que o povo o transformou em um deus. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações www.ciarratosdeteatro.com.br. Galerinha do meu coração, esse aqui foi o vídeo sobre Brage, o deus nórdico da arte. Então se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça mais vídeos como esse, clique em gostei aqui embaixo e compartilha com seus amigos, cara. Isso vai ajudar a gente bastante. E se inscreve no canal e ativa o sininho que é pra não perder os próximos vídeos, hein? E sugere tema pra gente no Instagram, cara. Esse vídeo aqui foi uma sugestão que a gente recebeu no Instagram. Exatamente, porque aqui é arte pop total. Ô galera, sai da zona! Já que ele era responsável por narrar as histórias de forma oral. É isso, mano? Não. Brage Bodasson foi o grande destaque. Ele foi um artista de grande. É um traiçoeiro, porém...
Os escritos sobre o Brag retrataram o Brag. Aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Na era Vikings. Tem sido um personagem histórico famoso. E ele colocado na posição de divino com o seu casamento com a deusa Iduna. Não foi isso não, Fran. Foi elevado posteriormente à condição de Porra, totalmente diferente. Eu tive dificuldade de entender isso, talvez você tenha também. Um grupo era os... Não entendeu ainda.